Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast RH Tá On, Papo de Carreira. Como você sabe, aqui muitos conteúdos relevantes para a sua vida profissional e tenho certeza que vão agregar muito, inclusive na sua vida pessoal. Meu nome é Osmar Lima e nós estamos aqui sempre trazendo alguns convidados especiais para compartilhar histórias de sucesso para você. Antes de mais nada, então, já que o conteúdo é relevante, não deixe de compartilhar, curtir, envia o link, se inscreva no canal para que você possa receber as notificações também. Ainda quero agradecer aos nossos apoiadores do canal. Nós temos a Forever Energy. Quer economizar na sua casa, chegar em casa depois de um dia de trabalho, poder usar o seu ar-condicionado tranquilo? A Forever Energy, painéis fotovoltaicos, eles vão organizar todo o projeto para você. E tenho certeza de que você vai economizar demais. Em apenas 3 a 4 anos você retira o investimento. Eles fazem o projeto, encaminham para o banco, você não precisa se preocupar com nada. É uma energia que você mesmo irá gerar na sua casa. Também nós temos alguns convidados aqui que são empresários. E quando você fala para o empresário, para ele organizar a questão de segurança do trabalho, sempre dá aquele friozinho na barriga. Por quê? Porque tem que organizar PGR, LTCAT, PCMSO, planos, exames médicos periódicos, admissionais, enfim, toda essa burocracia que dá aquele friozinho na barriga de todo empresário. Não se preocupe mais. A Ascense, Segurança do Trabalho, faz tudo isso para você. Exatamente. Entre em contato com a Ascense, Segurança do Trabalho, e eles vão organizar e vão tomar conta de todo esse processo para você. Chega de passar trabalho, chega de ficar preocupado. Nós temos também, para todo profissional que quer evoluir na sua vida, você precisa investir em conhecimento. Por isso, nós temos a Fórmula Inglês Sem Segredos. A Fórmula é 100% online, ao vivo com um professor. Ele já morou fora do país e outros professores qualificados que irão lhe atender e fazer uma conversação pura com alguns exercícios. Tenho certeza. Eu mesmo, em apenas 6 meses com eles, evoluí mais de 3 anos do que eu fiz numa escola convencional. Então, aproveite, não deixe de fazer isso. 84% das pessoas, numa pesquisa realizada no LinkedIn, deixam o líder e não a empresa. Por isso, você precisa ter líderes capacitados na sua empresa. Chame a OL Gestão de Pessoas, que você irá capacitar seus líderes para gerir pessoas e obter resultados. Todo treinamento, capacitação, planos de cargos e salários, enfim, que irá valorizar ainda mais a sua empresa perante a sociedade, perante seus funcionários, seus colaboradores que não vão querer deixar a sua empresa. Ok? Então, agradecendo a todos os nossos parceiros, você que tem empresa, quer divulgar a sua empresa aqui, entre em contato, nós vamos deixar na descrição do vídeo todos os contatos dos nossos parceiros aqui do canal. Como vocês sabem, eu trago pessoas aqui com histórias que eu vou conhecendo, de sucesso, enfim. E hoje não poderia ser diferente. Eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, que ela é chamada, o nome dela é Caroline Jeremias, mas ela é conhecida nas redes sociais como Lola. Seja bem-vindo, Lola, muito bem-vindo ao podcast RH Tá On. Obrigada, bom dia. Primeiramente, obrigada, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês a minha trajetória aqui, no empreendedorismo e na minha profissão, que é fotografia, Não sei se eu já podia falar. Pode falar. E poder falar, dessa arte tão linda que é a fotografia e o que ela transforma a vida das pessoas. Pelo pouco que a gente conversou já antes de começar a nossa gravação, eu percebi essa paixão tua, pela fotografia. Tu acha que foi exatamente esse sentido que fez com que tu te direcionasse a isso? O que tu me diz assim da mistura, da importância da mistura da paixão com aquilo que tu quer fazer? Eu acho que eu tenho certeza, que eu faria isso para o resto da minha vida. Se eu fosse milionário, eu faria de graça. Tá? Uhum. Então, eu acho que isso realmente é um propósito. Tem toda uma questão feminina atrás disso e toda uma causa. Então, sim, é pela paixão, pela lindeza que é tu fotografar. Eu vou te perguntar, antes de falar sobre isso, quero te perguntar, o que é a primeira coisa que tu faz quando tu está se sentindo muito bem? Muito bonito. Gosta de registrar o momento. Uhum. Quando tu está com saudade de alguém, por exemplo, que não está mais aqui, o que tu faz? Procura fotos, vídeos. Quando tu quer vender alguma coisa,
na internet ou em qualquer lugar. O que tu precisa fazer com esse produto? Tem que expor. Fotografar. Então, a fotografia está na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Então, levar isso para o lado até da autoestima da mulher e quebrar alguns padrões, realmente é um propósito de vida. Óbvio, né? Que eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que isso é lindo e tal, é só o meu propósito de vida. Não, ele é um negócio, e é um negócio muito rentável, e que eu consegui, né, colocar junto com a paixão da profissão em si. Que legal. Antes da gente continuar, eu tenho várias perguntas aqui para fazer para ti, eu quero te dar um presente. Eu adoro presentes. Muito obrigada. Essa camiseta aí, ela é da Confecções POSP. Eles são uns parceiros nossos. E eles mandaram uma camiseta para cada convidado meu aqui. Pode mostrar ali para a câmera aqui, ó. Olha só, igual a minha bordô. Adorei, e eles fazem de tudo, tá? Eles fazem moletom, fazem jaqueta. Então, o dia que tu precisar de alguma coisa para um evento, alguma coisa assim, eles fazem. Pode chamar a Confecções POSP. Tem o telefone deles, acho que na etiqueta. E são produtos de qualidade. Então, por isso que eles estão dando esse produto, para que a pessoa possa conferir como realmente o produto é bom. Realmente. Esse produto é poliviscose e anti-peeling. Então, eu tenho camisetas há mais de 5 anos deles que não pega bolinha, não tem nada. Importante, bom né? Demais. Obrigada. Bom demais. Obrigada, adorei. Então, tá. Vamos lá. Tu sempre foi fotógrafo? Sempre trabalhei com vendas, né? Eu, quando não tinha idade para trabalhar, 16 anos, eu já queria trabalhar, já queria minha independência financeira. Então, eu fiz aquele estágio do CIE, sabe? Então, 16 anos, eu fazia ensino médio e eu queria trabalhar. Então, fiz, né, esse estágio com vendas. Eu acho que eu sempre tive essa destreza para trabalhar com vendas. Essa coisa da comunicação me ajuda muito também. Então, trabalhei com vendas antes. Quando eu iniciei, em 2006, era, sim, um negócio, né? Eu trabalhei numa empresa, inclusive, que já teve aqui, onde estamos gravando esse... Datafoto, não sei se você... Pode falar, não tem problema. Trabalhei anos lá, comecei lá, inclusive. De repente, eles resolvem patrocinar a gente. Importante, né? Por favor. Comecei lá vendendo, né? Era mais essa coisa comercial da fotografia. E também uma estratégia poderosa que eu usei por muitos anos, a mesma estratégia de vendas que a gente usava lá, que eu aprendi lá. Então, comecei a trabalhar e estudar já tudo junto. Então, com 19 anos, já comecei a entrar nesse negócio, gostava de vendas, né? Achava que isso era importante também para essa questão da fotografia, porque... E aí já incluímos tudo ali, já comecei a estudar, e aí já fiz a formação e já continuei no ramo até hoje. Sim, que legal. E tu é natural de Porto Alegre mesmo? Sou de Porto Alegre, de Porto Alegre, tá. Quais são os maiores desafios quando tu começou a partir para o teu negócio próprio, né? Nós vamos entrar na tua história aqui, tem muita coisa ainda que eu li antes. Mas, assim, quais foram, tu acha, os teus maiores desafios quando tu entrou nesse ramo, assim, que tu está hoje? Como CLT ou como empreendedora? Como empreendedora. Agora há pouco a gente estava falando sobre isso, e eu vou dar minha opinião agora sobre o que a gente estava falando ali embaixo. Sim. Quando o profissional entra no empreendedorismo, o que ele sabe fazer de melhor é o que ele estudou para fazer. Sim. Então, eu sabia e entendia muito sobre fotografia, mas eu não entendia sobre administração, eu não entendia sobre contabilidade, eu não entendia sobre marketing. A gente tem as noções básicas ali para poder se virar, mas isso foi uma questão muito difícil para mim. Entendi. Essa parte da administração, né? Eu sabia fazer muito bem a parte operacional, que era o que eu estudei para fazer, né? É o que eu sei fazer. Mas as outras coisas que envolvem o empreender, para mim, foram um problema seríssimo. Isso é importante tu colocar. Porque, às vezes, a pessoa... tu tem que trabalhar com paixão. Sim, tem que trabalhar com paixão. Eu até costumo dizer que, quando tu for montar um negócio, o ideal é tu te fazer a seguinte pergunta, assim, o que eu posso fazer que vai impactar na vida das pessoas e que eu possa ganhar dinheiro com isso. Então, algo que vai me realizar, que eu possa impactar e que eu possa ganhar dinheiro, pensando no dinheiro depois. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que tu precisa ter uma preparação. Por que empresas fecham em torno de 2 anos? Exatamente. Foi o que aconteceu comigo, né? Essa má administração, saber fazer o que eu... Na verdade, eu achava que eu sabia fazer, né? Sim. A gente achava que dava, assim, era o certo ou não. Na verdade, a gente não tinha essa capacidade. Porque quando a gente empreende, com o pequeno, principalmente, tu não tem, às vezes, o recurso para colocar pessoas para fazerem essa parte. Mas tu vai entender
a necessidade de ter tido esse investimento quando tu quebra, como foi o que aconteceu comigo. Sim. Conta então um pouquinho para nós como é que foi essa história. Tu começou em 2009, é isso? Isso. 2006. Eu entrei CLT, né? Datafoto. Daí ali aprendi toda a estratégia de vendas da empresa. E aí saí. E aí nós abrimos uma empresa, eu tinha sócios, né? Para trabalhar com isso. Igual, o mesmo formato de trabalho. Ah, tu saiu e com sócios daí. Isso. A gente trabalhava juntos, né? Então, levamos essa dinâmica de trabalho para uma empresa que gostaríamos de ter montado. Então, o que a gente fazia? Eu vou explicar como que era a nossa estratégia para faturar e para fazer dinheiro com a fotografia. Nós fazíamos fotografia sem compromisso. Então, a gente montamos um estúdio, né, na Andradas, no centrão de Porto Alegre, e descíamos para a rua para abordar as pessoas na rua e oferecer uma foto cortesia. Que legal. Então, assim, fotografia, por mais linda e importante que seja na vida das pessoas, é quase lá... É futilidade. As pessoas acham que isso não é necessidade. Principalmente o tipo de fotografia que a gente fazia. Então, a gente precisava pegar as pessoas, produzi-las, fotografá-las, dar uma foto cortesia para ela passar por aquela experiência, para ela se ver de uma outra forma, através de outros olhos, e poder entender que aquilo sim era importante para a vida dela. Então, essa foi a nossa estratégia por anos. Inclusive, depois que eu quebrei e que eu voltei com uma outra proposta, era da mesma forma. Eu fui me estruturando e me readaptando ao mercado, né? Ao longo dos anos. Mas, a princípio, era assim. Aí a empresa começou a crescer, né? E aí entra a parte da administração, que não era o nosso know-how, enfim. Então, tínhamos funcionário para fazer, daí eu já não descia mais, e eu fazia essa abordagem na rua, tinha outras pessoas para fazer, eu ficava só na parte da fotografia lá em cima. Como é que era feita essa abordagem na rua? Por exemplo, vocês tinham algum filtro? Ah, esse aqui, ou por beleza, ou por não, aleatório, tá. E vamos fazer. O que acontece? Quando a gente abriu, em 2010, eu não tinha um nicho certo, tá? Esse também é uma outra questão quando a gente quer tem um negócio e tu precisa entender qual é o teu nicho, o que tu gosta de fazer e o que te dá grana, né? O que tem esse retorno financeiro. Então, eu não sabia o nicho que eu gostava mais de fazer, o que eu queria fazer. Então, eu fotografava todos os tipos de pessoas. Crianças, casais, mulheres. Mas o que sempre me brilhou os olhos, o que eu sempre gostei de fazer, foram ensaios femininos. Porque é o mercado, hoje, para mim, que mulheres reais, tá? Esse é o meu nicho. Eu fotografo hoje mulheres reais. Então, fotografar essas mulheres que estavam ali, por exemplo, no horário de trabalho, no horário de intervalo, ou que foram para o centro pagar uma conta, ou resolver um problema, ou ir no médico. Eu queria essas mulheres. Queria que elas se vissem de uma forma que elas nunca se viram na vida. Ou que não se viam mais. De repente, às vezes, com o tempo, né? Questão do casamento, a vida. Exatamente. Depois nós nichamos, né? E daí sim que eu entendi o que eu queria fazer da vida. Porque tem um outro propósito atrás disso. Nós, mulheres, temos muitas... A gente desenvolve muitos papéis durante o dia. Sim. Nós somos mulheres, nós somos mães, donas de várias casa. Jornadas, são né? várias jornadas. E a autoestima acaba ficando lá para trás. Então, a fotografia ela devolve isso para essa mulher que não se preocupa mais com esse tipo de coisa, que não se enxerga mais como uma mulher bonita, ou porque o padrão disse que ela não servia, que não é. ou que ela não tinha mais idade, ou que ela não tem corpo. É o que eu mais ouço dentro do estúdio. Eu não tenho mais idade para isso. Eu não tenho corpo para isso. Tem sim. Tu considera, então, que tu trabalha não só a foto, mas toda a mudança de autoestima da Exatamente. Eu nem falo sobre ensaio, eu falo sobre experiência. Realmente, a palavra empoderamento feminino é uma coisa que está super em moda, né? É em alta, empoderamento. Tudo é empoderamento. Mas eu acho que a maior experiência, na verdade, de empoderamento da mulher, do seu corpo, do seu estado atual, é a fotografia. É se enxergar, é se ver, de fato, através dos meus olhos ou dos olhos de outra pessoa. Que ela não se vê mais daquele jeito. Ela começa a acreditar, escuta tantas coisas referentes a corpo, a padrão, a beleza, que ela realmente começa a acreditar que ela não serve mais, ou que ela não, né, já passou daquela fase ou daquela época. Então, a gente acaba devolvendo isso com a fotografia. Mostrando para ela que ela pode ser o quem ela quiser, inclusive capa de revista. Exatamente, legal. Quando tu quebrou, que tu falou que tu quebrou, tu continuou nesse ramo, tu partiu para outra coisa, como é que foi essa situação, assim, para te reerguer novamente com relação?
Era aquela situação, né? Ou chora, ou tu realmente te redescobre ou faz algo, ou vem de lenço, né? Sim. Esse é o ditado, ou chora ou tu vem de lenço. Então, assim, a gente tinha duas opções. Ou eu quebrava, voltava pro CLT, pro mercado de trabalho, ou eu teria que dar uma reviravolta absurda na vida. Então, aí que eu te falo a importância de a gente nichar. O que eu gostava de fazer? Ensaios femininos, ensaios de mulheres, ensaio sensual. Era o que eu adorava fazer. Bom, preciso me especializar nisso. Então, assim, quebrada, ferrada, sem grana, eu e minha sócia, tivemos que tomar essa decisão. Ó, tá rolando. Tá contigo ainda hoje? Hoje sim. Tá rolando um curso, uma especialização em ensaios em São Paulo. Vamos? E vamos voltar ou tentar recomeçar com o que a gente gosta de fazer? E aí foi o que fizemos. Dali, a gente foi assim, ó, zerada. Pensa em duas pessoas assim, ó, quebradas, realmente passando tudo no cartão. Exatamente. Tudo que tu possa imaginar, assim, ó, de segurando tudo que a gente podia para poder entender e estudar para poder voltar para Porto Alegre e fazer o que a gente queria de fato. Então foi o que aconteceu. Voltamos com uma outra ideia. E aí que surgiu o ensaio boudoir. Não sei se tu já ouviu falar ou se eu posso explicar rapidamente. É um estilo de fotografia sensual, mas com uma pegada assim mais romântica. A gente vendia isso muito para noivas. Elas presenteavam os noivos na noite de núpcias. Então, a gente não queria deixar aquele segmento ficar muito engessado só para noiva. Tipo, eu não quero fotografar só noiva, eu quero fotografar outras pessoas. Então, isso foi em 2009. Não existia Instagram, as pessoas estavam entrando no Facebook, a coisa da internet ainda estava chegando, assim. Então, o público de pessoas que eu queria fotografar não eram as modelos ou as meninas. Eu queria fotografar mulheres já, porque pela questão financeira, para mim, era melhor ter uma mulher já restabelecida, que sabia o que queria. Então, eu queria mulheres mais velhas. E queria fotografar pessoas que não fossem só que estariam casando, por exemplo. Eu queria abrir o mercado. Sim. Então, foi o que a gente fez. Trouxemos o ensaio boudoir para cá, montamos um estúdio todo pensado e direcionado para esse tipo de foto, como um quarto, com móveis antigos, que era a ideia do ensaio boudoir, né? Sim. E a gente começou a ver que tipo de mulher que faria esse tipo de ensaio. Então, eu não queria mais fazer abordagem na rua, não queria mais trabalhar desse jeito. Então, eu comecei a pensar, o que eu quero? Eu quero cliente de shopping. Deixa eu contar uma coisa. Quando eu trabalhava nessa foto, a gente tinha uma piadinha interna, né? Que dizia que eles tinham muitas lojas, era uma rede bem grande. Então, tinham lojas de shopping. E as lojas de rua, que eu trabalhei muito tempo na Andradas, CLT pela outra empresa. Então, eu sempre dizia que... Eu trabalhei em shopping também, né? Daí, eu vim do shopping para ir para a rua. Então, eu sempre dizia que eu era a princesa do shopping, né? Do ar-condicionado, que foi para Andradas, 40 graus, trabalhar na rua. Então, o que eu queria? Eu queria o cliente do shopping. Eu queria, né? Aquelas clientes que eu atendia no shopping quando eu trabalhava no shopping. Então, como que a gente vai criar? Que estratégia que a gente vai criar para poder ter esse cliente dentro do nosso estúdio, que não era dentro do shopping. Né? Que não era dentro do shopping. Eu não tinha condições de ter um estúdio dentro do shopping. Sim. Então, comecei a fazer parcerias. Olha, o empreendedor, o empresário hoje que faz parcerias. Ele é um cara visionário e que tem muito a ganhar na vida. Então, comecei a fazer parcerias com lojas de shopping. Então, o que eu quero? Mulheres que comprem, que gostem de lingerie, por exemplo. Mas eu não quero a mulher que compra lingerie em loja de departamento, porque daí ela vai ali e vai comprar o básico. Eu quero mulheres que comprem em sex shop, em lojas de lingeries mais elaboradas. Essa mulher é a mulher vaidosa. Claro. Essa mulher que gostaria de se ver numa fotografia. Imagina tu comprar uma lingerie caríssima no shopping e, né, tipo assim, tu não ter a oportunidade de mostrar isso para alguém. Eu disse, então eu vou buscar... Até de registrar isso. Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar parcerias com lojas de shopping de lingerie. E foi o que aconteceu. Então, fizemos parceria, né, com uma loja. A gente iniciou com uma loja. E foi, assim, maravilhoso. O que eu fazia? Eu continuei trabalhando com a fotografia sem compromisso, mas de uma outra forma. Então, eu disponibilizava por mês um álbum completo para a loja sortear.
Então, assim, clientes, sei lá, compravam X valor. Todos aqueles clientes participavam daquele sorteio. Uma daquelas clientes iria ganhar o álbum completo, mas todas as outras que participassem ganhariam uma foto. Claro. Então, era a forma de fazer o ensaio sem compromisso e de eu ter mailing, de ter pessoas dentro do meu estúdio, né? E deu super certo. Então, era o público-alvo, era a mulher que eu queria fotografar, a mulher que comprava em shopping, então tinha um poder aquisitivo, né, de uma certa forma bom para poder pra investir isso. Então. Exatamente. E alguém trabalhando para mim e eu representando uma loja, por exemplo. E se torna uma propaganda, né? Exatamente. Porque eu fui lá, tirei uma foto e só a propaganda. Isso que tu não tinha as redes sociais isso, dessa que eu forma. não trabalhava com rede social. Eu só comecei a trabalhar com rede social por causa da pandemia. Pois é. A pandemia que me impulsionou para a rede social. Ela foi ruim em diversos aspectos, né, para o empreendedor. Sim. Mas para eu entender que a rede social é um poder absurdo, foi a pandemia. Senão, hoje eu não sei. Bom, talvez eu estaria trabalhando de uma outra forma ainda, Tem né? a questão paga, mas as pessoas têm que aprender a utilizar também, que tem muita coisa gratuita que tu aproveita, muita coisa gratuita. O Instagram, o Facebook. Tá? Sim. E outras coisas. Então, era muito bom, assim, porque ela vendia mais, a loja vendia mais, porque ela estipulava um valor, então, sei lá, obrigava a pessoa a comprar um pouco mais para poder participar daquilo ali. Mimava os clientes com o nosso produto e eu, em contrapartida, tinha aqueles clientes que eu precisava ter dentro do meu ensaio. Foi perfeito. Foi o que deu super certo, sabe? O que começou a acontecer? Deu bom, mas é um mercado que meio que satura, assim, para uma loja, por exemplo. Então, eu precisava... Sim, chega um certo momento. Isso, eu precisava ter outras lojas. Daí, busquei outras lojas, a gente conseguiu outras parcerias. Só que eu meio que fugi um pouco, sabe? Então, daqui a pouco eu estava fotografando clientes de outros nichos que não eram lingerie, por exemplo. Então, acabei me perdendo um pouco aí. E o que aconteceu? Dentro desse momento, abri uma casa em Porto Alegre, uma casa noturna, que tem toda uma temática erótica e sensual, Valembar. E eu disse, eu acho que tem tudo a ver com o que eu trabalho, né? Então, eu acho que é legal tentarmos uma parceria. Sim. É por isso que eu falo. Eu sou a pessoa que defende a parceria com o Residência, claro. Porque é bom para ambos os lados, assim. Sim. Então, fizemos essa parceria com o Valen também. Foi excelente, maravilhoso. A gente presenteava as aniversariantes e as despedidas de solteira. Então, eu tinha todo um produto para noiva, que é o ensaio boudoir. Tinha a lingerie da loja, que vendia também para chás de lingerie, despedida de solteira. E eu tinha o local onde as pessoas iam fazer suas despedidas de solteira. Sim. Então, tinha tudo para dar certo. Então, foi uma parceria que foi muito boa. Que legal. E também, só que, como nas outras, ela acaba saturando, porque a residência acaba sendo das mesmas pessoas. Então, aquilo acaba que, né, não tinha mais. Fizeram, não vai repetir tão cedo. Isso, não é algo que... exatamente. E aí eu encontrei, depois de... essas foram as estratégias que a gente foi usando nesses anos, tá? Como as parcerias em lojas já não estavam sendo tão legal, eu precisava procurar um outro nicho. Vamos ver, então, palestrantes. Eu encontrei uma palestrante que falava sobre... sensualidade, que trabalhava com sex shop, que dava palestras para mulheres. É isso que eu quero fotografar mulher, então eu preciso estar com pessoas que falem para mulheres. E ela também fazia despedida de solteira, então tinha lá as noivas de novo, sabe? Então tudo acabava se conectando. Então comecei a fazer parcerias daí com um palestrante. Encontrei uma palestrante maravilhosa, ela é bem maravilhosa, inclusive. E eu comecei a fotografar os eventos dela e presentear as mulheres. Daí eu tinha mais contato com aquelas pessoas, entendeu? Antes eu não tinha isso. Antes eu não tinha contato com as pessoas. Simplesmente eu recebia aquele mailing. Hoje tem outro nome, né? Hoje é Leads. Eu recebia aquele mailing e eu não conhecia as pessoas. E eu indo aos eventos fotografando era diferente, porque daí eu conseguia me conectar com elas. Então, também foi uma outra estratégia que a gente usou, ainda trabalhando com fotografia sem compromisso. Sim. Sempre presenteando elas com uma foto, para elas entenderem do nosso negócio, para elas terem, né, esse interesse de vir fotografar ou se permitirem. E aí encontrei outra palestrante. Então, eu comecei a entrar muito nesse meio de palestrantes. Então, eu conheci muitas pessoas. E aí, como sempre...
comecei como uma coisa começou a ficar grande, comecei a fotografar eventos de palestrantes que não tinham nada a ver com o meu assunto. Sim, entendi. Então, aquilo também começou a meio que desgastar para mim, sabe? Porque daí eu precisava fotografar, e aí pessoas que não tinham interesse em fotografar ensaio sensual, por exemplo. Eu fotografei evento de RH, casualmente. Sim. Então, tipo, aquilo não fazia mais sentido para mim, entendeu? Sim. Então, o que eu precisava fazer? Eu disse, olha, eu preciso fabricar o meu próprio mail. Então, o que eu preciso fazer? Eu conheço muitas pessoas, através de outros parceiros, gosto desse assunto de comportamento humano, sensualidade, é o meu nicho hoje. Vou estudar isso e eu vou fazer a minha palestra. Para eu criar o meu mailing. Para eu não depender mais de ninguém. Lá foi eu de novo fazer outra formação. Daí fiz coach, fiz... Até fala sobre isso. Foi bom tu falar, desculpa, mas tu falou da formação, né? Tu te formou, tu te graduou em 2009, é isso? É isso, Tá. Fotografia. Fotografia. É um tecnólogo, né? Mas a fotografia. Como é que funciona essa questão o que é mais abordado? Por que é tão importante, por exemplo, porque de repente a pessoa, eu gosto de fotografar. Será que é simplesmente gostar de fotografar e sair fotografando? Ou é importante que tu vai pegar algumas técnicas, algumas coisas que são... Toda a técnica, na verdade. A graduação é importante para tu ter a técnica. Sim. A fotografia é a arte. A gente já falou isso várias vezes aqui hoje, né? Legal. Precisa muito mais de sensibilidade do que a técnica, né? Mas isso é super necessário. Porque, de uma certa forma, até essa profissão ela é meio... não sei se eu vou usar essa palavra, vai ser meio adequada. Prostituída. Porque qualquer pessoa hoje faz uma foto com uma câmera na mão, põe no seu perfil, sou fotógrafo. Sim. Não é assim que funciona. São anos estudando, anos de investimento em equipamento, para a pessoa simplesmente achar que pode fazer qualquer tipo de foto. É uma coisa cara, né? Caríssima, é um investimento alto. Então, a pessoa precisa, sim, entender do que ela está fazendo, do que ela está falando, ter essa formação, sabe? É muito importante. Sim. Mas também a pessoa precisa ter essa sensibilidade e gostar disso. Claro. Existem cursos muito bons, inclusive em Porto Alegre, de fotografia, né? Legal. São cursos menos densos, mas que te dão toda essa sabedoria para tu pelo menos começar. Todo esse conhecimento importante. Exatamente, necessário. Que é necessário. Sim. Me perdi. Daí tu comentou que tu estava indo para a parte de palestras, né? Isso. Eu precisava, eu não queria mais depender de outro palestrante, porque daí se ele não tinha agenda, por exemplo, janeiro, fevereiro, aí o palestrante está ali mais tranquilo, não tem evento. Isso. O que eu faço, né? Choro? Não podia. Então, eu precisava ter os meus leads. Então, fiz outras formações e sex coach, na verdade, foi a principal, né? Para eu poder falar com essa mulher com uma propriedade maior. Até porque toda mulher que entra para fotografar comigo, ela tem uma coisa assim, ela tira a roupa e a verdade sai junto. Então, ela começava... O estúdio, ele serve muito de consultório psicológico. Acaba, né? Acaba, é verdade. Ela acaba falando, e aí essa questão sexual, essa falta de sensualidade, esse medo que a mulher tem da sensualidade, isso era um problema. E era uma trava muito grande para fotografar essas mulheres. Eu ia te perguntar isso. Como fazer para a pessoa se desenvolver? Porque é diferente, por exemplo, né? A gente acha que sensualidade é o que a gente veste, né? Está muito ligado à nossa personalidade. E todas as pessoas são sensuais. A questão é que a gente não... explora. Não explora. E tem medo. Medo do julgamento. Tem medo de parecer vulgar ou de sexualizar mesmo a coisa, né? Então, as pessoas elas ficam, assim, muito reprimidas em relação a isso. E aí não se soltam com seus parceiros, com seus relacionamentos. Então, por isso que era importante a gente falar sobre isso. E eu falava, assim, para poder soltar essa cliente, né, para deixar ela mais... A gente falava um pouco sobre isso. Só que eu precisava ter essa... Eu precisava saber para poder falar com ela, né, com uma propriedade maior. E ajudar de uma outra forma também. Então, comecei a fazer chás de lingerie, comecei a fazer despedida de solteira, eventos para mulheres. E aí comecei a ter, de uma outra forma, ter outros clientes para fotografar, porque tudo isso que eu fiz, todos esses anos, todos são braços do meu negócio principal, que sempre foi a fotografia. É o que me paga hoje. É a fotografia.
Só que eu precisei ir para outros lados e para outros lugares para poder... Tu foi se adequando. Me adequando, exatamente. Até chegar exatamente da forma que tu gostaria hoje, Sim, né? exatamente. Que hoje eu vivo exclusivamente de Instagram. Não Sim. faço mais... até faço alguns eventos, mas é que não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fotografar. Sim. Então, hoje vivo exclusivamente de Como Instagram. toda profissão tem, né? Sim, Eu, por exemplo, trabalho há mais de 23 anos em recursos humanos. sim. E nunca gostei de fazer folha de pagamento. Mas é necessário. Tinha que saber. Sim, Tinha que necessário. saber. É. Interessante. Tá, e daí, como é que foi para ti, assim, quando tu começou a partir para essa questão da sensualidade? Porque tu falou ali dessa dificuldade e tal. E também tem a dificuldade das pessoas aceitarem isso. Existe um preconceito muito grande no Sul, tá? Maior Aham. do que nos outros estados. Por ser um estado mais tradicionalista, Aham. mais preconceituoso, mais rígido relacionado a isso. Com relação a outros estados, sim. É. São Paulo, Rio. Isso. Então, era necessário falar com aquela cliente. Eu preciso ter uma linguagem muito específica para falar com essa mulher. Porque é essa mulher que não explora isso que eu queria fotografar. Sim. Eu não quero fotografar as mulheres que estavam ali super se sentindo maravilhosas, poderosas. Eu quero aquela mulher que está na merda. É essa Sim. mulher que eu quero fotografar para mostrar para ela que ela pode ser muito sensual. Vestindo roupa, mostrando o ombro. Porque ela não precisa estar pelada na minha foto para estar se sentindo sensual. Sim. Eu sempre uso o exemplo das muçulmanas lá, né? Existe mulher mais sensual do que uma mulher muçulmana, com aqueles olhos bem maquiados, e a gente só enxerga os olhos. Só os olhos, Todo o resto tapado. Então, expressa muita coisa. exatamente, não tem a ver com o que a pessoa veste. E aí, levar isso é difícil. E a forma como a gente fala, a forma como produz um ensaio, tudo pensado para essas mulheres que não estão dentro do padrão. Essas mulheres que não têm a idade perfeita. Porque, além de tudo, elas não conseguem e não sabem se portar na frente de uma câmera, porque a formação delas é outra. Sim. Elas não são modelos, elas fazem outras coisas da vida. Então, elas precisam ter uma equipe ali à frente que ajude com tudo. E esse é, acho que, o charme do meu negócio, sabe? É poder pegar essa mulher ali que nunca explorou isso e mostrar para ela onde que ela pode colocar a mão, o que ela tem que fazer com o rosto, que tipo de look que ela usa, com o tipo de cenário, com o que ela quer passar naquela fotografia, sabe? Então, esses anos todos fotografando esses diversos corpos e diversas mulheres me trouxe essa experiência. Sim. Que hoje eu trago e eu uso muito a meu favor com o tipo de fotografia que eu faço hoje. Que legal. E o legal disso, porque eu acho que tu acaba quase que passando uma aula para a pessoa, né? Porque se, por exemplo, assim, a mulher foi lá, e ela teve todas essas dicas que tu passou para ela. Acredito que daqui a pouco ela, para ter um momento com o marido, alguma coisa assim, ela vai se explorar também dessa forma, não? E se olhar com... Tu teve algum feedback assim? Já muitos. Por isso que eu digo que é uma experiência de empoderamento. É tomar poder mesmo do seu corpo. Esquecer assim, o que a TV fala, o que as revistas falam. É esquecer. Valorizar os pontos positivos que elas têm. Eu não digo gostar. Hoje eu tenho uma ideia diferente disso. Mas respeitar o corpo que elas habitam, sabe? E se tiver que existir alguma mudança, que seja por amor, não por ódio do seu corpo. Sim. Porque é isso que nós somos ensinadas. Sim. A nos odiarmos e viver uma vida inteira atrás de um resultado que às vezes nunca vem. Muitas vezes por frustração. E isso é meio que uma coisa que a gente destrava na hora do estúdio, na hora do ensaio, sabe? E essa coisa de levar isso para o relacionamento é importantíssimo. Porque eu fotografo mulheres quando elas estão nos seus melhores momentos ou quando elas estão muito ferradas. Tipo, separação, traição, baixa autoestima, baixa libido, nos diversos momentos delas. Que acho que toda mulher, de uma certa forma, acaba passando por grande parte dessas etapas, entendeu? Sim. E aí, a última coisa que tu pensa na vida, vou fotografar, vou registrar o meu momento que eu tô me sentindo mais feia. Ninguém pensa nisso, né? Não quero, Deus o livre. Não, sim, tu precisa. Eu preciso te mostrar a vida e teu corpo de uma outra forma, de um outro ângulo. É tu te ver linda, poderosa, através dos meus olhos. E eu ser uma mulher fora do padrão ajuda muito. Porque, de uma certa forma, elas acabam se identificando comigo na hora do estúdio. Eu ser uma mulher ali gorda,
fora desse padrão, que não tá nem aí pro que dizem, precisa vestir tal coisa porque tu tem tal corpo. E isso dá uma certa forma de poder para elas também. Tipo, se ela pode, eu também posso. Sim. E foi o que me fez crescer na internet hoje e poder falar com essas mulheres. Eu queria ter um espaço no Instagram onde mulheres chegassem e se sentissem acolhidas. Pela pessoa que estava ali atrás falando sobre e pela fotógrafa. Então, elas começavam a se identificar muito mais comigo, Lola, mulher, como a Lola fotógrafa. Então, era muito mais a Caroline do que a Lola, profissional. Sim. Então, elas começavam a me buscar na minha rede social. Tipo, nossa, aquela gordinha ali, ela usa cropped, por exemplo. Hoje, eu estou num processo de emagrecimento. Eu já perdi 25 quilos. É isso aí. Então, é bom tu falar. Eu era bem mais... Então, tipo assim, eu nunca tive problema com o meu corpo. Eu sempre fui muito bem resolvida com isso. Então, eu acho que elas se sentiam, assim, acolhidas de uma certa forma, sabe? Claro. De ter uma pessoa ali real também. Porque eu era uma mulher real. Falava das minhas dores reais. Trazia um empoderamento que hoje, né, com uma outra consciência de corpo. Eu até digo que nós todos somos incoerentes e eu sou incoerente. E acho que mudar... é importante a gente mudar ideias e pensamentos. Eu acho que teria problema se eu continuasse. É um exemplo disso. Se eu continuasse com a mesma ideia a vida toda, não sei aonde que eu estaria hoje. Então, muitas ideias que eu tinha quando eu pesava 106 quilos, eu mudei hoje. Mas 106, perdão. 106 foi Qual é o a tua auge. altura? 1,67. 1,67. Sim, obesa, grau 3. Assim, a saúde completamente ferrada. E o que te deu essa chave assim, da mudança? Então, a gente não entra no âmbito pessoal, não, sim, mas é que é importante porque pelo tu contexto. lida com a autoestima das Sim. mulheres, seria interessante passar alguma mensagem. Então, o que acontece? Eu pesava 106 quilos e levantava a bandeira do amor próprio. Eu precisava amar meu corpo, amar as minhas marcas. Era isso que eu pregava. Mas, na verdade, era uma dor, né? Atrás, escondida de um discurso que era muito mais fácil eu falar que aquilo ali era amor próprio. Tu diz muito mais externo do que interno, ou não? Era muito mais... Nos dois. Era muito mais fácil eu falar que eu me aceitava daquele jeito e que eu tinha que me amar daquele jeito do que realmente fazer alguma coisa por mim. Sim. Porque eu não... Lá no fundo, eu não gostava do que eu via no espelho. E uma questão de saúde, né? Principalmente pela questão de saúde. Mas bem pela coisa estética mesmo falando. Eu, no Instagram, tá? Por isso que eu falo que eu sou incoerente. No Instagram, temos que amar os nossos corpos, as nossas medidas e as nossas marcas. Editava foto para postar. Usava roupa que disfarçasse isso, aquilo outro. Sabe? Então, tem ângulos que modificam exatamente. também? Tem. Eu que sei. Tem que dar umas dicas depois para mim. Sim, vou dar. Mas que empoderamento é esse? Sim. Como que eu estava querendo empoderar outras mulheres se eu não estava sendo honesta comigo? Legal. Então, que autoridade que eu tinha no assunto? Então, eu cheguei, realmente, foi um ano muito difícil, o ano de 2022, e eu tenho compulsão alimentar. Então, eu cheguei no auge, assim, no ápice, sabe? De comer emoções. Era sempre o que eu fazia. Estava triste, comia. Estava feliz, comia. Precisava fazer alguma coisa, comia. Precisava não fazer, comer. Tudo era comida. Então, eu acabei ressignificando isso e olhando no espelho dizendo, não quero mais isso pra mim. Vou fazer... Estou perto dos 40. E eu não quero chegar com 40 anos me sentindo ou me escondendo atrás de discursos que não é verdade. E tu buscou algum tipo de ajuda para isso? Tipo psicológica, alguma coisa assim? Sim. É necessário, né? Necessário, porque... Né? Isso é uma coisa também importante. Até eu quero ver se trago alguma psicóloga aqui para a gente falar sobre isso. Porque existe muito também esse paradigma de a questão... eu não estou com problema para procurar. Todos nós temos algumas crenças, algumas coisas que nos barram. E é interessante quando a gente faz a psicoterapia ou algo assim, para se conhecer e se entender, né? E aí tu partiu para isso e começou essa mudança. Eu fiz um projeto, né? Eu tive diversos problemas. É isso que a gente fala, né? A terapia ela é necessária para todas as pessoas, porque todo mundo tem bagagem e história de vida. Sim. Eu disse, eu não quero entrar em 2023. Faz um ano, inclusive, tá? Dessa mudança. Em novembro. Eu disse, eu preciso fazer um projeto que eu não quero ser confundida com o Papai Noel esse ano. Era o que eu estava sendo, né? Tipo assim, eu estava me sentindo péssima. Eu não podia... Eu não estava mais conseguindo nem trabalhar, porque o meu trabalho girava todo em torno de autoestima, de empoderamento. Eu disse, não, vou fazer um projeto para o Natal.
Só que eu sempre achava, olha como é que é a cabeça, né, da pessoa. Eu sempre achava que, vou parar de comer em uma semana, sei lá, perco 5 quilos. Perco... Sim, sabe o viciado? Vai Sabe perder. o viciado que É só diz, parar. eu paro quando eu quero? É assim com a comida, tá? Sim. Eu paro quando eu quero, agora eu vou fazer uma dieta maluca aqui. E fazia? Ou não Fazia, só que, óbvio, eu começava na segunda, quarta-feira, eu já estava chorando, porque aquilo já não fazia mais sentido para mim. Eu não queria mais... Eu queria comer desesperadamente, e aí era pior. E é bom a gente falar, porque não tem como a gente separar totalmente do pessoal do profissional. Não tem como. Abala de alguma forma. Né? Não tem como. E aí eu comecei, né, sozinha. Eu comecei tomando um suplemento, que me ajudou muito. E aí eu perdi, assim, no primeiro mês, sei lá, 8 ou 9 quilos. E eu disse, cara, eu consigo. Porque assim, eu tava essa era meu último recurso antes de fazer uma cirurgia bariátrica. Sim. Eu disse, eu tenho peso, tenho IMC, tenho plano de saúde, por que tá me impedindo de fazer? Sim. E eu sempre pensava na minha questão psicológica lá, a minha compulsão alimentar. Sim. Eu vou ficar magra, mas eu vou morrer de depressão. Porque a comida me dá prazer. Entendi. Por exemplo, hoje eu tô de dieta, tá? Eu sei que eu não posso ir num rodízio de pizza, por exemplo. Mas eu sei que se eu comer direitinho a semana toda e quiser ir num rodízio de pizza no final de semana, eu posso comer o que eu tenho vontade de comer. Fazendo a cirurgia, eu não conseguiria fazer. Porque, óbvio, né, diminui teu estômago, tu come menos. Então, eu achava que eu ia morrer de depressão se eu fizesse a tal da bariátrica. Eu disse, não, eu vou tentar sozinha. Aí, se não der, aí vamos, né? E aí consegui. Aí depois, não tem... É que, assim, o gordo, ele come uma vida inteira e ele quer emagrecer em 15 dias. Tudo que ele comeu a vida inteira. Sim. Esse, para mim, assim, como experiência de pessoa acima do peso, obesa, era o meu problema. Eu achava que queria resolver tudo, queria ver o resultado. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Principalmente quando a gente vai ficando mais velho. Porque é um ritmo, metabolismo... né? Exatamente. É um ritmo, é um costume, é uma forma de se alimentar. E aí eu comecei a usar tudo que eu usava no estúdio com as minhas clientes, eu comecei a usar comigo. Eu disse, cara, eu preciso... Se eu pensasse lá com 106 quilos que eu precisaria emagrecer 30 e 35, que é a minha meta, eu não ia começar nunca. Sim. Então, comecei a fazer pequenas metas e fazer o quê? Legal. Aproveitar o processo. Então, cada quilo que eu perdia era uma comemoração que eu fazia. Meu Deus, emagreci 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Aquilo começou a ser prazeroso para mim. Sim. Porque eu comecei a ver resultado, eu comecei a mudar os meus hábitos. Pequenas conquistas. E pequenas metas. Até chegar na grande. Metas atingíveis, assim, para mim. Tipo, 5 quilos eu consigo. 35, meu Deus, loucura. Tu entende? Eu não vou comer esse hambúrguer hoje, porque eu tenho 35 quilos para perder. E nunca focar no 35, né? Não, vou perder mais 2. Isso. Perder mais 5. É aproveitar, de fato, o processo. Legal. Só que eu entendi que existe um processo. Que era o que eu nunca entendia. Tem que comer bonito. Tem que fazer exercício. Não tem receita de bolo. Não, quer dizer, essa é a receita do bolo. Tu era uma pessoa sedentária? Ou não te considera? Eu sempre fui a gorda fitness, né? Só que eu comia na mesma proporção que eu me exercitava, que era pouco. Eu fazia Muay Thai antes. Sim. Então, aquilo era só uma troca, né? Não, eu continuava... Que é o segredo, né? Na verdade, é tu gastar mais do que come. Então, o que eu fazia? Consumia muito e gastava pouco. E aí, encontrei outra paixão nessa trajetória, que foi o CrossFit. Então, era uma coisa que, assim... ou tu ama o CrossFit ou tu detesta. Então, eu sou do time que ama e aqui usei aquilo assim como... Inclusive para ajudar outras mulheres na rede social. Sim, foi muito legal. E também em relação ao meu trabalho isso. Porque conforme eu fui perdendo, fui levando mulheres comigo. Porque antes eu era a gorda empoderada. Ok, tinha várias pessoas lá acima do peso, doentes... Que, tipo assim, a Lola usa, também posso. Então, se tá tudo bem, eu também vou continuar tudo bem. Foi muito engraçado, porque as mesmas pessoas que seguiam aquela minha doutrina da mulher empoderada, que não se preocupava com a saúde nem com o corpo, estão comigo hoje nesse processo e perdendo peso junto comigo, sabe? Incentivou vidas. Exatamente. E aí, levando isso para a parte profissional, essa mulher que emagreceu, ela quis fazer o quê? Registrar esse momento. Então, tudo a gente acaba fazendo negócio e dinheiro. Que legal. Linda a história. Muito legal. Por isso que eu te falei, tu faz mais do que registrar momentos. Sim. Tu registra sentimentos também das pessoas, do que ela está sentindo naquele momento, de poder retomar a vida. Muito legal. Muito legal. Muitas têm problemas, né, com espelho, né? Mulheres, assim, dentro do padrão, tá? Sim. As que são mais dentro do padrão são as mais neuróticas com isso. Então, muitas ressignificavam isso e mudavam essa coisa.
E muitas outras, tipo, realmente se olhavam como elas são. Nossa, realmente é isso. Quando é muito, muito bom, assim, eu sei que eu fiz o meu trabalho, que, assim, eu realmente atingi minha meta. Quando eu mostro ali, tô fotografando e mostrando, olha que linda, não sei o quê. Olha. E elas olham e falam, realmente, assim, não sou eu. Essa não sou eu. Quando elas dizem que não são elas, eu sei que o trabalho foi feito. Porque sim, ela consegue se ver diferente do isso, que ela se via. Não, essa não sou eu. Já tem edição. Não tem como fazer edição na câmera. Não tem edição. Essa aqui é tu. É tu, de um outro ângulo vista pelos meus olhos. Então, realmente tem todo um propósito por trás disso, sabe? É muito legal me conectar com essas mulheres. Legal. Tu, em 2023, tu iniciou agora alguma parte mais corporativa também. Isso. Olha só. Esse aumento das redes sociais tem ajudado nisso também, porque se tu parar para pensar, que nem eu que trabalho como consultor de RH, de gestão de pessoas, tu começa a ver que é importante tu ter fotos profissionais. Por exemplo, eu hoje não utilizo, até nós vamos marcar o momento de fazer. Sim, por favor. Mas eu não utilizo. Mas eu vejo as postagens, ela dá um outro ar muito profissional, né? Por ser foto profissional. O que começou a acontecer? Eu comecei como uma estratégia e eu estou amando o que estou fazendo, tá? A pandemia fez muitas empreendedoras. A maternidade faz muitas e excelentes empreendedoras. E o negócio e o dinheiro hoje está onde? Na rede social, na internet. Então, as pessoas precisam profissionalizar esse lado. Então, olha só, eu comecei a fotografar pessoas que eu já havia fotografado pelada. Mulheres que, sei lá, começaram a empreender ou precisavam de fotos corporativas, então comecei a fazer a ter a rescindência desse cliente. Sim. Que antigamente eu fotografava uma vez na vida, porque era um ensaio da vida dela. Então, essa pessoa, ela virou minha cliente de novo, porque ela precisava de outro tipo de foto. Fez o sensual, fez o corporativo. Mas a minha ideia com o corporativo era fazer o quê? É muito mais fácil eu fotografar uma empreendedora, um ensaio sensual de uma empreendedora, se ela já está dentro do meu estúdio. Sim. Então, trazer pessoas para o ensaio corporativo era como a minha foto cortesia antigamente. Ela tá ali para fazer aquele objetivo, e aí é muito mais fácil eu fotografar ela sensual quando ela já está ali, do que trazer ela somente para o sensual. Entendi. Porque a mulher empreendedora, consegue, a empresária... Então, fazer essas duas? Sim. Tipo, a mulher chega lá para fazer o corporativo e ainda faz... Sim, aí eu dou um set sensual, entendeu? Ela vem para fazer e eu sempre digo, traz uma lingerie, a gente vai fazer só um figurino sensual. Então, é uma forma também de trazer ela para o estúdio. Porque essa mulher que é empreendedora, empresária, ela tem medo desse tipo de ensaio. Ela já não valoriza de uma certa forma, porque às vezes até o medo da questão da exposição. Da exposição, e eu super entendo. Claro. Né? Eu também mudei muito. Dela, exatamente. Né? Mas aí é diferente, sabe? Ela tá ali, ela querer se ver daquela forma. Então, eu comecei como uma estratégia, mas agora eu quero ser referência em fotografia corporativa. Que legal. Porque eu vi um mercado muito grande e uma carência de ensaios corporativos. As pessoas precisam fotografar, elas precisam profissionalizar o Instagram delas, elas precisam ter fotos bonitas que comuniquem de fato o profissionalismo delas. Sim. Porque hoje a gente compra muito com os olhos. E eu vejo como consumidora. Sempre quando eu for fazer uma postagem ou ver um Instagram, eu sempre vejo como consumidora. A primeira coisa que eu olho, óbvio, porque eu sou fotógrafa, são as fotos. Normal. Mas eu compro, e tu também vai comprar da pessoa que te passa mais confiança. Claro. E aí, quem é? É quem está investindo no seu negócio. E aí, como... Passa credibilidade, não adianta. Não adianta, é outra coisa. E até mesmo uma mensagem melhor do que tu faz ou deixa de fazer, né? Do que uma foto... Claro que hoje as pessoas têm muitos recursos, celulares incríveis, que fazem fotos incríveis, mas é diferente da técnica profissional. É diferente de uma pessoa captar do que tu tentar captar. Exatamente. E tem toda uma produção por trás disso. Quando tu tira ali, não sei, eu não entendo, pode até me explicar melhor. Eu faço, por exemplo, eu estou sorrindo, daqui a pouco eu fiquei meio sério, e tu tá tirando, tu vai pegar em algum momento um ângulo melhor do que se eu parar e realmente ficar ali, porque às vezes eu tiro sempre daquele... Por exemplo, as minhas, a gente já sabe um ângulo. Porque a gente já conhece os nossos melhores ângulos, aí tu acaba fazendo selfies iguais. Mas talvez tu não faça outras que poderiam ficar legal. Exatamente. Ou às vezes tu não tem uma pessoa para fazer a foto para ti. Isso é tão difícil. Imagina para o fotógrafo, isso é um
terrível, né? Eu sempre faço as fotos ótimas das pessoas e aí sou sempre aqui, faz pra mim, sabe? Faz pra mim. Então é importante, eu também passei por esse processo de eu ter que fazer ensaio corporativo. Daí fiz com meu sócio, óbvio. Mas eu também precisei ter fotos profissionais no meu Instagram para poder passar essa credibilidade para as minhas clientes. Porque eu também só tinha selfie, principalmente quando eu tinha mais peso. Eu sabia exatamente os ângulos que eu tinha que fazer que eu ficava melhor ou que para mim ficava melhor. Não, inclusive, um ensaio que eu fiz foi um dos pontos, assim, ó. Eu disse, meu Deus, eu não gostei de nenhuma dessas fotos. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Tu viu as fotos e não gostou? Ano passado, né? Eu disse, eu preciso dar um jeito na minha vida. Aí foi muito bom, assim, que eu fiz um ensaio quando eu comecei o projeto. Na verdade, eu comecei o projeto em função também daquele ensaio que eu me detestei. E um depois, quando tipo, já tinha atingido um certo número, sabe? Sim. E foi muito legal, assim, de poder ver essa mudança, de tu olhar a foto e dizer, meu Deus, isso aqui não precisa de edição, como eu morreria editando se fosse em outra época, sabe? Sim. Então, isso é muito bom também. Essa coisa da fotografia tem muito disso, sabe? Da gente olhar e ressignificar momentos e coisas. Hoje eu olho as outras fotos e digo, nossa, eu não me enxergava desse jeito. Eu nunca me enxerguei daquele jeito. Então, por isso que é importante a gente ter fotografia para isso. Sim. E trazer isso para a rede social, essa verdade para a rede social. Por mais poses, clichês que eu não consigo fugir muitas vezes, essa expertise de fotografar pessoas reais que todos esses anos me trouxeram para fotografar o ensaio corporativo tem sido muito bom. Sim. Porque eu acabo fugindo daquele gesso, daquelas, sabe, por mais que a pessoa esteja ali fazendo aquela pose clichêzona que precisava fazer, ela vai ter uma outra produção, um olhar diferente, uma pessoa que já fotografou pessoas que nunca se viram na frente de uma câmera, entendeu? Então, eu acho que registrar essa essência e esse DNA é importante. Eu faço o ensaio junto com o cliente. Às vezes eu pergunto, vamos fazer assim, assado. Daí tem algumas pessoas que dizem assim, não sei, profissional é tu. Tipo, a pessoa tem tanta segurança assim, sabe? Sim. Tá, ok, eu sou profissional, eu sei que isso vai ficar bom, mas eu quero a tua opinião também. A gente tem que fazer isso aqui juntos. Porque até para a pessoa também não se sentir... Ela se sentir bem de fazer, né? Sim, exatamente. É que assim, a pessoa muitas vezes não fez ensaio. Então, se eu colocar uma câmera em cima da cabeça, ela vai achar bom. Porque ela nunca se viu daquele jeito, ela vai gostar. Sim. Só que eu quero que seja uma coisa dela. Entendi. Sabe? Que tenha realmente a essência e o DNA dela. Porque a gente vai estar fotografando um legado de uma certa forma. Sim. E tem tanto profissional bom que não tem isso. Que eu fico, meu Deus, eu preciso fotografar essas pessoas. Então, 2024, para mim, vai ser o ano de fotografar empresários de sucesso. Legal. Eu quero registrar o sucesso das pessoas em 2024. Legal. Eu serei um. Por favor. E o teu estúdio? Me fala um pouco assim do teu estúdio. Como é que foi? Tu montou a questão de investimento para isso? Porque, de repente, a pessoa que tá nos assistindo pensa, pô, legal e tal. Sim. Vou montar um estúdio, vou fazer. Como é essa questão de investimento? Por exemplo, uma câmera, local, ambiente para isso? Tem um custo alto, né? Tem. Hoje eu trabalho em locações. Então, eu não tenho mais estúdio próprio. Um pouquinho antes da pandemia, a gente já tinha decidido que precisava ter outros lugares para fotografar. O estúdio me deixava muito engessada. Olha como é que as coisas, né? Daí, uns 3 meses antes, a gente decidiu que ia trabalhar somente em locações. Aí veio a pandemia, aquela coisa de não poder trabalhar. Deve ter sido difícil. Foi. Pandemia, sim, as pessoas queriam sobreviver e comer. Quem é que ia pensar em foto? Se preocupar, né? Eu vendi, foi onde eu aprendi a trabalhar, né? Eu vendi muito ensaio antecipado na pandemia. Então, coloquei o preço lá embaixo, mas vendi na quantidade e antecipado. Porque muitas pessoas quebraram, mas tinha muita gente existe muita gente com grana ainda, né? Sim. E que a pandemia não fez nem cosquinha. Um momento de desafio para os empreendedores, né? Sim. De muito desafio. Sim. Muitas pessoas se quebraram, se ferraram real, assim. Não vamos nem falar da questão de saúde, né? Se recuperaram até hoje. Até hoje, E, então, a pandemia me ensinou a trabalhar dessa forma. Então, hoje eu trabalho em locações. Então, é muito mais fácil hoje se a pessoa quer trabalhar e viver da fotografia. Eu incentivo todo mundo que diz, eu adoraria viver de fotografia. Sim, faça. Se instrua e invista, porque é uma profissão muito rentável e linda, né? Sim, linda. Então, assim, eu trabalho em locações. Faz parte de momentos importantes da pessoa. Exatamente. 2 no momento. É um hotel, onde eu faço grande parte dos ensaios corporativos, que tem uma área comum super bonita. É um hotel aqui no Bonfim. E uma locação que é um estúdio próprio para ensaios, né?
Também é um estúdio muito legal que tem aqui em Porto Alegre. Tá, então, mas daí como funciona? Por exemplo, eu quero fazer fotos contigo. Eu entro em contato lá, vou pagar pelas fotos e a questão da locação. Depende muito do momento, né, da ação que está no momento. Eu trabalho com alguns pacotes com locação inclusa. Ah, tá. Outros pacotes que a locação não está inclusa. Daí é a parte, né, da pessoa paga, eu loco por hora. Diferente do hotel, que é day use, né? Então é mais fácil da gente fotografar o hotel, que daí é tranquilo. E não cai aquele risco de, tipo assim, por exemplo, quando eu for lá fazer as minhas, a preocupação que roupa eu levo, como que eu vou, por mais que eu quero fazer as minhas profissionais, de repente, assim, nunca tem aquele negócio da pessoa pensar assim, mas eu não tenho roupa adequada para isso. Sim, Daí, isso é um dos quês, dos porquês das pessoas. Eu não vou fazer foto agora porque eu não tenho look para isso. Eu acho que é o de menos para mim. Claro que quando a gente marca o ensaio, tu compra o pacote, a gente vai conversar, vou te explicar como é que funciona. Tu recebe um checklist com algumas sugestões do que eu acho que fica bem em ensaio. Isso fica bem, isso não fotografa bem, isso é legal, isso não é legal. Grande parte daquilo ali, tu tem no teu armário. Sim. Porque o que a gente vai fotografar? A menos que seja um empresário que precisa estar lá de terno, gravata e tal. Sim. Cara, eu vou fotografar a pessoa. Uma foto bonita da pessoa. E eu amo produzir ensaios minimalistas, assim, onde realmente o foco é a pessoa. Então, uma t-shirt, uma camisa branca, quem é que não tem? Sim. Uma camisa branca, entendeu? Quem é que não tem uma camiseta, digo, né? Quem é que não tem um jeans? Jeans de camiseta branca fotografa super bem, a gente consegue fazer um ensaio. Um blazer, exatamente. Tu entende que é fácil de tu compor looks e que é muito... vai muito da fotografia, do que tu trabalha. Porque, normalmente, se tu trabalha de terno e gravata, tu tem terno e gravata. Terno e gravata, é verdade. Né? Se tu trabalha com um look mais informal, tu tem, é o que tu usa. Porque a pessoa não precisa pensar, eu vou ter que pegar um smoking. Se eu não trabalho de smoking. Se tu smoking. não trabalha de smoking, não é ensaio corporativo? Qual é a imagem que eu quero passar? É isso, não é um ensaio corporativo? Sim. Então, é o que tu trabalha, é o que tu faz. Então, é basicamente o que tu usa no dia a dia. Só que a gente vai deixar como mais glamorizado ali na hora do ensaio e focar realmente no que precisa, que é a pessoa, entendeu? E o look é importante. Nessa combinação. Sim. De repente agora aqui tu bota essa camisa preta. Sim. A gente faz essa sugestão, né? Eu mando essas sugestões do que a pessoa leva, que ficaria legal. E aí a gente vai montando a produção na hora do ensaio. Eu acho que isso vai ficar legal com tal elemento. Por exemplo, eu sempre peço para as pessoas levarem. Gosto muito de uma xícara tal que tem, não sei o quê. Leva. Eu trabalho muito no celular. Sim. Vamos fazer fotos com o celular. Que fazem parte do teu dia a dia, que comuniquem a tua profissão, né? Sim. Então, a gente vai usando isso no ensaio também para a pessoa... Tudo pensado estrategicamente para as redes sociais. Eu preciso de uma foto para o perfil que passe uma seriedade, uma credibilidade. Tá, ok. Eu já sei o que eu tenho que fazer, qual o look que eu tenho que fazer. Eu preciso de fotos para posts e não sei o quê. Tá, eu sei, sabe? Preciso de fundo tal. Então, tudo a gente tem toda uma estratégia para poder fotografar esse empreendedor e entregar esse trabalho para ele, que ele realmente vá fazer muita grana em cima daquele investimento que ele está fazendo ali para a rede social dele. Uma pergunta que eu fiquei agora, gerou na minha cabeça, não está escrito aqui. Mas já aconteceu de, por exemplo, ensaios de casais sensuais? Sim. Também já? Normalmente elas fazem... Não é mais restrito a isso? Ele é mais tímido, assim, né? Mas depois que se solta, assim, fica super bem. Normalmente os homens são mais tímidos, mas são os que mais gostam desse tipo de coisa. Porque o homem ele é muito visual, né? A gente pode ver, antigamente, anos 90, a venda absurda de revistas masculinas. Não é igual o mercado para mulheres, né? Não existiam muitas revistas para... mas não foi esse não sucesso foi que porque nós não somos visuais como os homens são. Então, a fotografia é um presente maravilhoso para os maridos. E também como experiência como casal. Eu fotografo muitos casais. E fica muito legal. Fica muito legal mesmo. Porque eles se soltam ali naquele momento não de intimidade, mas é até uma questão de sintonia com o casal mesmo. Isso até ajuda de uma certa forma na intimidade dos dois. Sim, verdade. Muito legal. A gente faz bastante casal. Muito legal a tua história. Demais. Obrigada. Demais mesmo. Gostaria que tu deixasse uma mensagem pro pessoal aí que quer seguir esse ramo,
Para pessoa que, de repente... Olha só, não combinei com ela. Não combinei contigo. Eu vim aqui. A gente podia dar uma fotinha para uma pessoa que quis escrever, sei lá, o primeiro que escrever lá no canal. Não, lá, eu acho que as pessoas que comentam, tem que comentar, né? E curtir lá. A pessoa comentou, curtiu lá, vai ganhar a produção e 5 fotos. Não vou dar uma, vamos dar 5. Sim. Ó, 5 fotos. 5 o presente fotos. foi melhor do que eu imaginava. Claro, porque, né? Então, vocês merecem e esse projeto é lindo, merece. Eu vou botar o teu contato na descrição do nosso... Ótimo. Aí o pessoal me chama e aí a gente já marca o ensaio. Então deixa uma mensagem agora aí pro pessoal bem... Eu acho que, assim, eu trabalho muito com a coisa do hoje, né, da mulher muito forte, do empreendedorismo feminino. Então, eu quero deixar 2 mensagens. Primeiro, para a mulher, que a gente pode ser o quê e quem a gente quiser. E sobre ensaios corporativos. Eu acho que a gente precisa ter uma foto, quando não nos faltarem palavras, que as nossas fotos falem por nós. Então, é um bloqueio muito grande para algumas pessoas ir para a rede social, gravar story, não sei o quê. Né? Então, se tu ainda está te adaptando a essa nova realidade, que pelo menos as tuas fotos comuniquem o teu profissionalismo ou o que tu realmente faz. Então, é difícil de gravar? Ok, vamos investir em foto, então. Isso aí, verdade. É isso. Legal, lindo demais, muito obrigada. obrigado. E aí, pessoal, gostaram também? Eu gostei demais de acompanhar o teu trabalho. Te agradeço mais uma vez por ter vindo. Né? Então, pessoal, é isso aí. Que história maravilhosa. Espero que vocês possam ter gostado. Curta, compartilhe, manda aí pro pessoal. Quero mais uma vez agradecer aos nossos parceiros, a Forever Energy, a Sense, a POSP, a OL Gestão de Pessoas, e também não posso deixar de agradecer a Sonido Produções, que fica aqui no Shopping do Vale, em Cachoeirinha. Outra vez eu falei em Gravataí, em Cachoeirinha. Eu bairrista eu, né? Então, agradeço mais uma vez a todos vocês e nos encontramos no próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês.